E aí, meus queridos, tudo bem? Eu sou o Prof. Clayton Reis e essa é a resolução de mais uma questão da URD de 2020 que fala sobre lançamento oblíquo. A questão diz o seguinte: dois projéteis são disparados simultaneamente no vácuo, a partir da mesma posição no solo, com ângulos de lançamentos diferentes, no caso θ1 sendo menor que θ2, conforme representa a figura abaixo. Então nós temos uma representação dos lançamentos, é o mesmo canhão, né? E ele continua dizendo o seguinte: os gráficos a seguir mostram respectivamente as posições verticais y como função do tempo t, as posições horizontais x como função do tempo t e as posições verticais y como função das posições horizontais x dos dois projéteis. Então aqui, ó, nessa parte do texto, tá? Que ele fala quais são os gráficos que nós temos ali, é a parte chave para que tu consiga resolver a questão, fazer a leitura de maneira correta. Então a gente tem os gráficos ali. E aí o que eu tenho que entender desses gráficos então? O que eu tenho que entender desses gráficos então? É o seguinte, ó, o gráfico da esquerda, ele me mostra a relação das posições verticais com o tempo, tá? Posições verticais. O que isso quer dizer? A forma como o corpo sobe ou desce, né? A forma como ele sobe ou desce. Deixa eu botar aqui, vertical. Que é isso, os corpos vão subir e depois os corpos vão descer. Então é um movimento de subida e descida em relação ao tempo. Já o gráfico do meio, ele mostra as posições horizontais, tá? Horizontal. Deixa eu escrever isso aqui pra gente se achar. Horizontal. Isso significa o quê? Como que os objetos estão indo para frente no lançamento, tá? Como que eles foram jogados para frente, então. E o gráfico da direita, ele me mostra a relação entre o horizontal com o vertical. Na verdade, o gráfico da direita, ele está me mostrando como que ocorreu a trajetória, tá? Trajetória. Por quê? Porque justamente ele está representando o movimento para cima e para baixo, junto com o movimento para frente. E aí a gente consegue então ter um desenho da trajetória, de como foi a trajetória. Por exemplo, ali o corpo 2 ele foi mais alto, né? E por aí vai. Então esse é o detalhe. A gente não pode confundir os gráficos com trajetórias, né? Vamos lembrar, o gráfico da esquerda e o gráfico do meio, eles não estão me mostrando trajetória, eles estão me mostrando comportamentos de posições com o tempo. Já o gráfico da direita, ele é o único que está falando de trajetória no caso. E aí a questão continua, ele fala ali, ó, analisando os gráficos pode-se afirmar que temos três afirmações e temos que dizer quais estão certas ou erradas. A chave dessa questão é tu saber fazer uma boa leitura de gráfico e tu lembrar que o que tu tem aí? Tu tem um lançamento oblíquo, tá? Vamos lembrar o que é um lançamento oblíquo. Lançamento oblíquo, tu vai ter lá um objeto. Esse objeto ele vai ser lançado formando algum ângulo, né? Deixa eu botar aqui, formando algum ângulo, tá? E esse ângulo, justamente com a horizontal, vai fazer com que a trajetória desse objeto seja uma coisa assim, que é o que a gente vê no gráfico da trajetória aqui, ó, trajetória oblíqua. E aí o que a gente faz quando a gente estuda isso aí? A gente pega esse lançamento e divide ele em dois movimentos. O movimento para frente, que a gente chama de movimento X, né? E o movimento para cima, que a gente chama de movimento Y. Para frente a gente tem um MRU, e para cima e para baixo, que no caso ele vai subir, depois aqui ele vai começar a descer, né? Para cima e para baixo, no caso do Y, a gente tem um MRUV. E aí são movimentos totalmente separados, onde cada um segue, né, a sua característica. A única coisa que liga esses dois movimentos é o tempo, né? O tempo de subida e descida vai ser o mesmo tempo para chegar aqui e ele bater no solo, tempo de movimento da trajetória. Bom, o que eu tenho que me ligar então? A primeira pergunta fala sobre as velocidades dos projéteis na vertical. Ele fala o seguinte, ó, o valor inicial da componente vertical da velocidade, ó, vertical, deixa eu trocar a cor aqui da caneta, vertical da velocidade do projétil 2 é maior que o valor inicial da componente vertical da velocidade do projétil 1. Bom, como ele quer componente vertical, a gente tem que olhar o gráfico então que fala sobre as características verticais, que é o gráfico da esquerda. E como é que a gente vê a questão da velocidade? A velocidade, a gente tem que lembrar que a gente olha pela declividade do gráfico de posição. Deixa eu trocar a cor aqui, eu vou fazer, ó, o vermelho para o X2, né, para o 2,
e o verde para o 1. Ó. O que a gente vai ver? Ó? São retas com declividades diferentes. Por mais que seja uma parábola ali, né? A gente tem retas com velocidades diferentes. Ele está falando da situação inicial, né? Das componentes iniciais, então por isso que eu peguei bem no início do gráfico aqui. E aí o que a gente pode se ligar? Aquele gráfico que tem a maior declividade inicialmente é o que tem a maior velocidade. Então sim, a gente pode concluir que como o 2 tem maior declividade, ele tem também maior velocidade, e isso a gente está falando na vertical, né? No lançamento, na questão vertical desse lançamento. A segunda afirmação, então essa aqui está certa, né? A segunda afirmação fala o valor inicial da componente horizontal da velocidade. Ó, agora ele está falando da componente horizontal da velocidade do projétil 2 é maior que o valor inicial da componente horizontal da velocidade do projétil 1. Então, de novo, o valor inicial, só que agora da componente horizontal. O que a gente faz? Vai lá e olha o gráfico da horizontal. E de novo a gente vai olhar a declividade. Então, a ideia, né, a ferramenta para responder a questão é a mesma, só precisava lembrar das diferenças, né, da característica do lançamento oblíquo. E aí tu olha lá, ó, o 2 ele tem uma declividade assim, lembra que eu estou usando o vermelho por 2, e o 1, ó, uma declividade assim. Olha, de novo, pela declividade a gente consegue concluir. Quem é que tem a maior velocidade? Aquele que tem a maior declividade. No caso, o 1 tem a maior declividade, então ele tem mais velocidade que o 2 para frente. Ó, o 2 ele foi lançado com mais velocidade para cima, mas com pouca velocidade para frente. O 1 ele foi lançado com pouca velocidade para cima, mas com mais velocidade para frente. Essa é a diferença. E a questão não está falando isso. Ó. Ele está dizendo que o valor do 2 é maior. Não, está errada essa afirmação, então é o contrário, certo, né? E o 3 diz o seguinte, os dois projéteis atingiram o solo no mesmo instante. E como é que eu vejo isso, senhor? Aí tu olha aqui, eu estou vendo, ó, é o mesmo instante. Não, os dois projéteis eles atingiram o mesmo alcance horizontal. Ambos atingiram 900 metros. Lembra que isso aqui é de trajetória. Para a gente olhar a questão do tempo, a gente tem que olhar para os gráficos que envolvem tempo e principalmente para o gráfico que envolve o movimento vertical, porque o que define, né, o tempo de trajetória é justamente a altura que ele sobe e que ele desce. E aí, tô olhando aqui os gráficos, ó, tu vai ver o seguinte, ó, deixa eu trocar a cor aqui. O 2, que eu estou usando como vermelho aqui, ó, o que acontece? Ele leva 18 segundos, um pouquinho menos que 18 segundos, né, para atingir o solo. Já o 1, que eu estou usando como verde, ele leva um pouquinho mais que 9 aqui, ó, um pouquinho mais que 9 segundos para atingir o solo. Ou seja, não é no mesmo tempo, eles levam tempos diferentes para atingir o solo. Eles atingem o solo na mesma posição, não no mesmo tempo. Ficando só com a alternativa, com a afirmação 1. Olhando as alternativas, ficamos então com a alternativa A para essa questão, tá? E espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem até aqui. Fiquem ligados aí nas próximas resoluções. Era isso, bons estudos para vocês e tchau, tchau!